Olá, eu sou a professora doutora Paula Guaraldo. Essa aula consiste em uma breve revisão acerca dos temas a serem abordados na primeira avaliação da disciplina de Gestão de Serviços. Esta é uma oportunidade de revermos os elementos mais relevantes explorados até então na disciplina. Inicialmente, trataremos do tema 1. Tema 1. Introdução à gestão de serviços. Por muito tempo, o foco das empresas estava na venda de produtos, porém essa realidade foi mudando aos poucos, visto que o mercado demandava novas atividades e suportes para as efetivações, surgindo a necessidade por serviços. Ao estudarmos as eras de produtos e serviços, nos deparamos com termos como intangibilidade, perecibilidade, inseparabilidade e variabilidade, principalmente relacionados como características de serviços e considerados os marcos da virada desses dois períodos. É importante entendermos que para diferenciar produtos e serviços, é o conceito de tangível que acaba sendo crucial. Tangível aqui é aquilo que pode ser tocado, ou seja, produtos são tocáveis, tangíveis, diferente dos serviços que não podem ser tocados, intangíveis. Vale destacar, no entanto, que ambos são resultados do processo de trabalho e cada um atendendo a um ponto específico. O que é produto? De acordo com os autores Selem e Paula, 2015, produto é o resultado de uma atividade humana ou de um processo natural e tem relação com o processo de produção. Também designa bens de consumo ou de comércio, como um artigo ou mercadoria à venda. A partir desta definição e avaliando os aspectos econômicos, podemos entender os produtos como bens duráveis e não duráveis. O que é serviço? De acordo com os autores mencionados anteriormente na visão da economia e marketing, podemos definir o conceito de serviços como o conjunto de atividades realizadas por uma empresa para responder às expectativas e necessidades do cliente. Por isso, o serviço é definido como sendo um bem não material. Há 4 características principais de serviços que o diferencia da venda de produtos. Intangibilidade, diferentemente do produto que pode ser observado e até mesmo testado antes da compra. Perecibilidade, os serviços, no ato da sua execução, levam à produção e consumo imediatos. Inseparabilidade, os serviços são executados, entregues e consumidos de forma simultânea. Variabilidade, o serviço prestado é o mesmo, mas possui variações de padrão, qualidade e custo, gerando uma relação entre consumidor e prestadores de serviço. O setor de serviços tem uma crescente participação na economia do país por estar envolvido em diferentes ramos, como transportes, comunicações, comércio, instituições financeiras e administrações públicas. De acordo com Selem e Paula, 2015, o setor de serviços responde por mais de 50% do PIB. Quanto ao emprego, este setor respondia por 25,9% da força de trabalho empregada em 1950, 33,1% em 1960, atingindo 54%. Foi muito rápido. Eu perdi. Vai ter que dar uma reduzida por causa dos números, que demora mais para falar. O setor de serviços tem uma crescente participação na economia do país por estar envolvido em diferentes ramos, como transportes, comunicações, comércio, instituições financeiras e administrações públicas. De acordo com Selem e Paula, 2015, o setor de serviços responde por mais de 50% do PIB. Quanto ao emprego, este setor respondia por 25,9% da força de trabalho empregada em 1950, 33% em 1960, atingindo 54% em 1990. Nos anos 2000, esses números alcançaram um crescimento vertiginoso. Além da contribuição do setor de serviços ao PIB nacional brasileiro, é importante avaliarmos que temos os serviços engajados em diversos setores, sejam públicos e privados. Tema 2. Características e elemento dos serviços. Inicialmente, falaremos sobre marketing de serviços.
É importante entendermos que existe uma certa complexidade para gerenciar as características dos serviços, o que remete aos profissionais de serviços e à forma como ocorrem a comunicação e a divulgação de informações com o mercado. Não por acaso, o reconhecimento da importância de executar uma boa gestão de serviços e investir em estratégias adicionais para as vendas levou o departamento de marketing a utilizar conceitos como propaganda e aprimoramento dos serviços, que possam contribuir com a comunicabilidade do setor, levando a constituir uma cadeia de pessoas, processos e evidência física. Neste ponto, vale destacar o composto de marketing como base estratégica. O foco principal será sempre o atendimento às necessidades do cliente, visando a qualidade a partir de 3 pilares principais: pessoas, processos e evidência física. Pessoas seria então associado à relação da empresa prestadora de serviço e seus clientes. Processo: para que um serviço seja bem executado, os processos estão relacionados com a padronização e customização das atividades existentes. Evidência física: neste pilar, o foco está na distribuição de serviços, que requer avaliação sobre a disponibilidade destes no momento em que o cliente precisa, avaliando as condições de espaço e suprimentos necessários à execução dos trabalhos. Além disso, é válido mencionar as tipologias, tratando de uma classificação baseada em 3 itens, que são serviço de massa, serviços profissionais e serviços customizados. Serviços de massa, então, seriam aqueles que abrangem um grande número de clientes e possuem um alto grau de padronização das atividades operacionais a ele ligadas. Serviços profissionais. Esse tipo de serviço tem um alto grau de contato com o cliente e é caracterizado por um atendimento personalizado, pois atende às necessidades específicas de cada pessoa. Geralmente, o ciclo da prestação de serviço é longo. Um exemplo são os atendimentos de especialidades médicas. Serviços customizados são produtos ou serviços produzidos e definidos em massa, mas que atendem a desejos específicos de cada cliente de modo individualizado, mantendo ainda um custo semelhante aos produtos não customizados. Isso gera, então, uma oferta de produtos únicos com baixo custo, porque são produzidos em larga escala e com um prazo de entrega que acaba sendo curto. Exemplo disso, a compra de um veículo. O produto ele é produzido em massa, porém, por meio da tecnologia, é possível que o cliente customize o carro, escolhendo a cor, os detalhes, os acessórios. O tema 3 trata do composto de marketing para serviços. Assim como temos o marketing de produto, temos também o marketing de serviços, que é um conjunto de atividades operacionais com o qual tentamos otimizar a venda de um serviço, diferenciando a empresa da concorrência. Além do conjunto tático comumente trabalhado no marketing de produto, os chamados 4 P's, produto, preço, prazo e promoção, o marketing de serviços leva também em conta outros 4 P's. Produto, que é considerada a parte palpável do serviço, agregando valor ao resultado final aos clientes. Ainda de acordo com o autor, a criação de uma marca representa uma experiência e é onde o serviço carrega respeito e credibilidade. Preço. É importante para que todo o esforço do serviço possa gerar receita e permitir retorno com todo o processo. Praça é o momento e o lugar, são os processos de distribuição e envolvem a forma de entrega dos serviços de prazos a formas de execução. E promoção relaciona-se às estratégias de comunicação e divulgação dos serviços, sendo importantíssima para atingir o público-alvo e promover os diferenciais e benefícios dos serviços. Pessoas é o ponto crucial dos serviços, pois atua direto ou indiretamente na execução. O fator humano é o que leva à variabilidade dos serviços, podendo comprometer a qualidade. Para tanto, uma boa aparência, técnica, dedicação, educação, compromisso e eficiência no serviço vão influenciar na criação de uma imagem positiva e de respeito junto aos clientes. Processos.
Vamos entendê-los como todos os procedimentos, ferramentas, fluxos, planejamentos e metodologias de trabalho utilizados na prestação de serviços. É um meio importante de assegurar precisão e diminuir riscos nos resultados finais. E produtividade, que é vista como eficiência e obtida pela otimização da matéria-prima à prestação de serviços, maximizando então os resultados. A finalidade é procurar qualidade ao menor custo. Evidência física. Trata-se de conhecermos o cliente e se ter um reconhecimento do ambiente onde o serviço está prestado. Conforme o Sebrae 2015, inclui apresentações pessoais dos funcionários até cartões de visita, instalações e equipamentos. Tema 4. Fluxo de processos de produtos versus serviços. Segundo Kotler e Keller, 2013, quando falamos em produto, temos que ter em mente variedade, qualidade, design, características, nome da marca, embalagem, tamanhos, serviços, garantias e devoluções. Para isso, alguns procedimentos são adotados. Nessa classificação, baseada em serviços, podemos mencionar a pré-produção, que desenvolve algumas ações como identificação das necessidades do cliente, o desenvolvimento do produto e a estimulação da demanda. Porém, como o produto ainda não foi fabricado, é necessário representar de forma visual, por meio de imagens, o serviço que será adquirido. A divulgação da marca é algo essencial. Também mencionamos a venda. Quando adquirimos um produto, o item é palpável. Por outro lado, apostamos no serviço e só o imaginamos, já que ele será efetivado somente quando a compra for realizada. No momento de produção e consumo, tanto a produção quanto o consumo acontecem simultaneamente e contam com as seguintes etapas: experimentação versus benefício e preferência pela marca e, por fim, o pós-venda, que nos demonstra que as empresas podem oferecer serviços de pós-venda aos clientes, que garante que todos os esforços anteriores não serão em vão. Tema 5. Comportamento do consumidor. O comportamento de compra dos consumidores finais, ou seja, daqueles indivíduos que adquirem um serviço para uso pessoal, depende de fatores como idade, renda, grau de instrução e hobbies, os quais podem exercer influência no comportamento dos consumidores finais e, sobretudo, em suas decisões de compra. Essa fala é de Kotler e Armstrong, 2015. O consumo de serviços ocorre por meio de um processo composto por 3 etapas: pré-compra, encontro de serviço e pós-encontro. Pré-compra. Nessa fase do processo, o consumidor percebe que precisa buscar informações sobre o serviço desejado. Ele também analisa alternativas de soluções e fornecedores por meio de pesquisa a sites, anúncios na mídia, avaliações publicadas, posts na internet, reclamações, pesquisas de satisfação. Encontro de serviço. É hora de solicitar o serviço ao fornecedor, cujo pagamento pode ocorrer de forma antecipada, antes do serviço ser prestado, ou faturado após a prestação de serviço. Nesta fase, a prestação de serviço é realizada. Pós-encontro é a última fase do processo, na qual o consumidor avalia o desempenho do serviço adquirido e estabelece ou não suas futuras intenções de compra. Fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos também podem ser determinantes no processo de tomada de decisão do consumidor. O fluxograma, técnica que demonstra a natureza e a sequência das etapas que envolvem a entrega de serviços aos clientes, oferece um meio fácil de compreender a totalidade da experiência de serviço do cliente. Quando o assunto é a prestação de serviços, autores os definem em diferentes tipos. Serviço de alto contato, de alto grau de interação entre fornecedores e consumidores. Os consumidores visitam pessoalmente locais físicos a fim de observarem os serviços que estão sendo oferecidos. Serviços de baixo contato, pouco ou nenhum contato entre fornecedores e consumidores, consistem aí em situações em que os consumidores navegam pela web em busca de informações sobre determinados serviços, além de telefonar para os prestadores a fim de fazer uma sondagem de forma remota. Alguns exemplos disso são serviços pela internet, home banking, TV a cabo e outros.
Tema 6. O modelo de 3 fases de consumo de serviços. O cliente passa por fases de consumo de serviços a partir dos seguintes estados mentais: a existência de uma necessidade, a consciência desta necessidade, o conhecimento do objetivo que a pode satisfazer e o desejo de satisfazê-lo e a decisão por determinado produto. Nesse contexto, Kotler, 2003, acrescenta mais 4 importantes fatores psicológicos que ocorrem durante a escolha dos consumidores: motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes. A fase pré-compra é a fase onde iniciamos a busca para solucionar essas necessidades, que podem ocorrer por meio de fatores inconscientes, utilizando meios externos ou internos para o encontro de soluções. Para cada alternativa que o consumidor avalia, existem os atributos de serviço que são classificados em atributos de busca, atributos de experiência e atributos de credibilidade. Podemos caracterizar essa fase como a fase do encontro de serviço, como um período em que o cliente interage diretamente com o consumidor do serviço que ele está procurando. Este relacionamento pode ser de alto contato, como a compra de sapatos em um estabelecimento comercial, que ocorre de forma presencial, ou de baixo contato, como a compra de sapatos pela internet, que ocorre à distância. A fase de pós-encontro e a fase de finalização do serviço, que é caracterizada pela continuidade da avaliação, que foi iniciada no momento de encontro dos serviços e que reflete a satisfação ou a insatisfação do consumidor com a experiência, também estão mencionadas. O resultado desse processo irá afetar suas intenções futuras, tais como permanecer fiel àquele prestador de serviços ou recomendá-lo positivo ou negativamente. Indo além da satisfação, podemos entender que a satisfação do cliente não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para atingir um grande número de negócios e uma vantagem competitiva. Dessa forma, a satisfação está relacionada à confiabilidade, credibilidade e lealdade dos clientes, uma vez que consumidores altamente satisfeitos são fontes de informações positivas. E caso haja falhas futuras com os serviços, essas são mais facilmente compreendidas, além de proteger os serviços da concorrência. Por isso, podemos dizer que as empresas devem buscar mais do que a satisfação do consumidor, elas devem buscar o encantamento. Tema 7. Fundamentos da qualidade em serviços. A qualidade depende do conceito que cada indivíduo atribui a ela, sendo que vários fatores influenciam nessa visão, como a cultura do grupo, por exemplo. Vamos nos aprofundar um pouco em como o cliente entende e percebe a qualidade de serviços, procurando verificar o comportamento do consumidor. Para isso, estudaremos as 5 dimensões que fazem parte da percepção da qualidade. A primeira delas é a credibilidade, que é a capacidade de realizar e prestar o serviço prometido, de modo que seja confiável e preciso. A tangibilidade, que é a aparência física das instalações, dos funcionários e colaboradores, dos equipamentos e do material de comunicação. A prestatividade ou proatividade, que é a disponibilidade apresentada a ajudar o cliente e a percepção em antecipar aos problemas, trabalhando em função de evitar que ocorram. A segurança, que é o oferecimento de cortesia, competência, que auxiliam na capacidade de inspirar confiança e credibilidade. A empatia, que está associada a dispensar atenção ao cliente, colocar-se no lugar dele e procurar assumir o seu ponto de vista. O momento da verdade. Podemos perceber até aqui que o nível de satisfação do cliente é constituído de detalhes que ele obtém no momento da experiência com o serviço prestado. A esses acontecimentos damos o nome de momentos da verdade, segundo Almeida, 1995. Já sobre os ciclos dos serviços, podemos entender que trata-se de um mapeamento dos momentos da verdade vivenciados pelos clientes para receber o serviço. A análise desse mapa é uma forma de garantir a satisfação do cliente, uma vez que ajuda na identificação e diminuição de possíveis falhas que ocorram ou possam vir a ocorrer. Tema 8. Gestão da qualidade em serviços.
Inicialmente, falamos sobre os fatores que influenciam as expectativas de serviço, chamando atenção para a percepção das expectativas de serviços, compreendendo as expectativas dos envolvidos no processo. Para conseguirmos compreender o que é a percepção das expectativas, precisamos primeiro entender um pouco mais a respeito do que são expectativas, uma vez que são elas que levam o cliente a considerar o serviço positivo ou negativo. Perceba que oferecer o serviço esperado depende de várias etapas, que em suma não tenham falhas implícitas. Agora você já sabe que as expectativas são criadas a partir dos desejos e necessidades das pessoas, que devem entender também que isso se intensificará no momento em que o grau de necessidade for grande ou de pressão social, que leva a satisfazer fantasias e vaidades. Como você já sabe, existem fatos que influenciam o cliente a optar por tal empresa, com base em expectativas advindas de vários fatores. Porém, é necessário nos atentar ao fato de que existem dois níveis de expectativas em relação ao serviço esperado. O serviço desejado pode ser definido como nível de serviço que o cliente desejaria receber. O serviço adequado pode ser definido como nível de serviços que o cliente aceitará, sendo classificado como baixo nível de expectativa. Tema 9. Gestão da produtividade em serviços. Produtividade está relacionada à capacidade de prestar serviços em um determinado tempo e com menor gastos de recursos. Podemos resumir a produtividade da seguinte forma: é a diminuição do tempo gasto para realizar um serviço ou o aumento da qualidade dos produtos sem acréscimo de custos de mão de obra ou de outros recursos. Podemos dizer ainda que não apenas é importante aumentar a produção de serviços, como também manter a qualidade. Ou seja, o máximo da produção que a qualidade permitir. Há alguns inimigos da produtividade e um deles é o desperdício. Este problema aumenta custos e diminui competitividade. Por isso, as empresas desenvolvem medidas e políticas que visam evitar desperdícios de recursos, sejam eles humanos ou não. Conheça as principais políticas destinadas a este fim, segundo Spiller, 2011. Ajuste da capacidade do sistema à demanda mediante ampliação ou redução dos meios e recursos disponíveis conforme as alterações de demanda e absorção das variações de demanda mediante o uso de estoques. Alguns fatores que influenciam a produtividade, tais como a mão de obra, estão mencionados. A capacitação técnica da equipe e a supervisão do trabalho são importantes, assim como a motivação dos colaboradores. Também mencionamos o horário de trabalho. Uma boa utilização do horário disponível é fundamental. A metodologia de trabalho, que consiste em planejar o ritmo da produção, também é fundamental. As práticas gerenciais de controle, ou seja, o uso da tecnologia das empresas, é uma maneira de obtermos informações precisas sobre a produtividade. Também a utilização de insumos. A empresa precisa ter um controle sobre os cortes que podem ser feitos para evitar desperdício de dinheiro e tempo, além da estrutura organizacional da empresa. Isso deve estar bem organizada, de forma que os processos de tomadas de decisão não tenham que passar por vários níveis hierárquicos, impedindo então a agilidade da empresa. Por fim, não podemos deixar de falar da gestão da capacidade versus demanda, que trata-se de aproveitar melhor a capacidade existente, seja antecipando a demanda, seja retardando-a, pois em ambos os casos o que ocorre é a impossibilidade de atender plenamente a procura no momento desejado pelo público-alvo, de acordo com Spiller, 2011. Tema 10. Gestão de pessoas em serviços. Sabemos que as pessoas fazem parte do capital de valor estratégico de uma empresa.
especialmente uma empresa de serviços, onde os colaboradores que estão na linha de frente precisam ser rápidos e eficientes. As pessoas certas fazem toda a diferença. Para compreender melhor, podemos dizer que os processos são estruturas que descrevem o método e a sequência em que funcionam sistemas de operações de serviços, e também como esses se interligam para criar as experiências e os resultados de serviços que terão valor sob a ótica do cliente. Assim, surgem as práticas de gestão por processos ou Business Process Management, BPM. Traduzindo, significa gerenciamento de processos de negócios. Essas práticas estão voltadas para um sistema horizontal de processos, buscando reduzir diversas falhas que ocorrem durante seu desenvolvimento e que ocasionam prejuízos, perda de tempo, perda de agilidade e eficiência, custos elevados, métricas diferentes e divergentes de trabalho. Participe dos fóruns da disciplina e não deixe nenhuma dúvida para depois. E lembre-se de fazer também as atividades. Bons estudos!